Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público. Neste vídeo de hoje, eu quero continuar falando para vocês sobre a nova lei 14.230, do dia 25 de outubro de 2021, e que foi publicada e entrou em vigor no dia 26 de outubro de 2021. Esta lei veio alterar a Lei 8.429 de 1992, que é a lei da improbidade administrativa. Então vocês vejam que é uma lei muito recente, é uma lei que praticamente mudou quase que tudo na lei de improbidade administrativa, que precisava realmente de mudança. É uma lei de 1992, mas que eu, como já disse, eu acho que poderia ter sido feita uma outra lei e revogada a anterior, porque as mudanças foram enormes, foram significantes, né? Então eu já falei para vocês sobre alguns pontos desta lei, e hoje eu trago mais um assunto, e talvez esse seja o assunto principal da mudança desta lei, ou a principal mudança desta lei. Nós sabemos que a improbidade administrativa, ela se apresenta sob três tipos ou sob três modalidades. Aquela primeira tipo de improbidade em que o agente pratica um ato e causa um enriquecimento ilícito a este agente. Então é a primeira tipo de modalidade, é aquela que o agente se enriquece ilicitamente. A segunda modalidade é aquela em que o agente pode às vezes não se enriquecer ilicitamente, mas causa lesão aos cofres públicos, causa lesão ao erário. Então é o segundo tipo. Tem a primeira, que causa então enriquecimento ilícito, a segunda causa lesão ao erário, e a terceira é aquela que infringe os princípios constitucionais da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, a publicidade, a eficiência, como nós já vimos em vídeos anteriores. Estou fazendo esse levantamento, essas colocações iniciais, para a gente entender o que foi modificado nesta lei. Então, uma mudança que trouxe de importância nessa lei foi que daqui para frente, a partir do dia 26 de outubro de 2021, não se fala mais em ato de improbidade administrativo na sua modalidade ou na sua forma culposa. Então não se tem mais ato de improbidade administrativa na sua forma culposa, como havia uma previsão nesse sentido nessa lei de improbidade administrativa. Então, vai acabar daqui para frente, ou já acabou com essa reforma, esse tipo de modalidade. Daqui para frente, o agente público só vai ser responsabilizado por aqueles atos que ele pratica de forma dolosa, ou seja, de forma intencional. O agente tinha a intenção de praticar aquele ato, ou teve a intenção e praticou aquele ato ilegal. Ele sabia da ilegalidade, quis cometer aquele ato. Aí sim ele vai responder. Agora, o prefeito, o vereador, o agente público de um modo geral, o servidor público, que pratica um ato por um comportamento às vezes desatento, não doloso, mas desatento, indevido, por imperícia, por imprudência, por negligência, ou seja, por culpa, sem a intenção de praticar o ato, ele pratica ele de forma culposa, sem a intenção de lesar quem quer que seja, sem a intenção de se enriquecer ilicitamente, sem a intenção de causar um prejuízo ao erário, ele não comete mais ato de improbidade administrativa. Ou seja, daqui para frente, pode o administrador público até cometer um ato ilegal, desde que não tenha sido de forma intencional. Porque o prefeito, no dia a dia, o presidente de Câmara, ele tem que tomar determinadas medidas, que às vezes no entender dele está certo, no entender às vezes do Ministério Público pode ser que esteja errado, ou pode ser que ele tenha infringido mesmo a lei.
Então nós vamos acabar agora com muitos tipos de ações de improbidade administrativa que eram ajuizadas de formas temerárias e até abusivas, vamos dizer assim, por parte de alguns promotores de justiça. Então, para determinados promotores de justiça, tudo era improbidade. Infringiu a lei, é improbidade. Então, o prefeito fica com medo até de agir, o presidente de Câmara fica com medo de agir. Se eu fizer isso, eu vou cometer um ato de improbidade, vou responder por uma ação. E, às vezes, o promotor ajuizava uma ação nesse sentido, ou até o próprio município, que até então tinha legitimidade para propor essa ação, que a partir da nova lei não tem, ajuizava até por questões políticas, às vezes pegava o ex-prefeito, era adversário político e juntava qualquer tipo de ato ali que entendesse ilegal e ajuizava aquele tanto de ação no judiciário. Não tinha consequências para o autor da ação, porque não tem sucumbência, não tem condenação em honorários advocatícios. Então, acredito que, daqui para frente, vamos reduzir o número de ações de improbidade administrativa. Espero que os promotores de justiça, que são agora os titulares da ação, reflitam um pouco mais antes de ajuizar determinadas ações. Para nós, advogado, é ótimo, quanto mais ações tiver, melhor. Mas nós temos que pensar naquela pessoa que às vezes está sendo acionada por um ato considerado pelo Ministério Público, que na verdade não é. Hoje, por exemplo, de acordo com a lei, e eu sempre bati nisso, se você interpreta uma lei de uma forma, se você fundamenta aquilo, você tem precedente, vê o Ministério Público interpreta de outra forma, isso não é improbidade. Interpretação divergente de lei não pode ser improbidade, a não ser que seja uma interpretação absurda, que seja um erro grosseiro, aí sim. Fora disso, não se fala mais de improbidade administrativa. Então, nós vamos ir primeiro, para mim fazer uma revisão, para chegar nesse ponto da exclusão da culpa, analisar o primeiro tipo, ou a primeira modalidade que nós temos de ato ímprobo, já previsto na Lei 8.429. O que mudou? Então, nós temos primeiro aqueles atos que importam em enriquecimento ilícito. É aquele enriquecimento que o agente se beneficia daquela vantagem, daquele dinheiro que era do erário, né, dele, causando, às vezes, até ao mesmo tempo, um prejuízo ao erário. Pode ocorrer os dois atos ao mesmo tempo. Nesse caso, já estava previsto que esse tipo de ato, que está previsto no artigo 9º da Lei 8.429 de 92, só é considerado ímprobo se cometido na forma dolosa. Isso já era previsto na lei. O artigo 9º, então, enriquecimento ilícito, só era admitido na forma dolosa. A Lei 14.230 de 2021 manteve a redação anterior desta lei. Então, o que diz esse artigo, desse dispositivo? Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Então, essa redação continuou, ela não foi alterada. Aí surge a segunda, que é o que interessa no nosso estudo aqui, que é a do artigo 10. A do artigo 10 admitia o ato praticado de forma dolosa ou de forma culposa. Chegou agora o legislador e retirou a parte que falava da modalidade culposa. Ou seja, o artigo 10 é aquele que trata de lesão ao erário, quando eu pratico um ato e ele causa um prejuízo ao patrimônio municipal, ao erário, aos cofres públicos. Então, esse é um ato do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que sofreu alteração. Tá? Com a nova lei agora, eu só também posso considerar ato ímprobo aquele que causa lesão ao erário, ser praticado de forma dolosa. Como que era o artigo na Lei 8.429, antes dessa alteração? Dizia assim, olha, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, aí saiu esse culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou de
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, aí vinha aquele rol exemplificativo que a lei trazia. Como que ficou a redação desse artigo 10 com a nova lei 14.230 de 2021? Ficou assim, olha. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ou omissão dolosa, veja que tirou culposa, que enseja, aqui também acrescentaram esta expressão, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então vocês vejam que o legislador agora exige mais para que se proponha essa ação também. Não basta ter praticado aquilo de forma dolosa. É necessário que o Ministério Público, ao ajuizar uma ação agora desse tipo, ele como titular da ação, ele tenha que efetiva e comprovadamente demonstrar qual foi a lesão e qual for o prejuízo ao erário. Então não basta dizer, olha, lesou o erário, mas como? Quanto? Como foi feito? Então tem que ser de forma clara, já demonstrar a efetiva e comprovada lesão ou prejuízo ao erário. Essa expressão, com a exclusão da modalidade culposa, foi acrescentada na redação do artigo 10. Vamos ver um exemplo para a gente poder entender melhor. Por exemplo, era considerado no artigo 10 que a fraude à licitação causava prejuízo ao erário, por isso estava no rol exemplificativo do artigo 10. Independentemente de demonstrar o prejuízo ou não, se houve fraude à licitação, se houve uma dispensa indevida de licitação, a contratação por inexigibilidade indevida, era fraude à licitação e o prejuízo aqui nesse caso, ele era até presumido. Agora não. O que dizia o artigo 10 antes da mudança da lei? O artigo 10, como eu já disse, é aquele que constitui ato de improbidade administrativa, vamos na redação anterior, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, na redação anterior, e vinha o inciso 8 e dizia o seguinte: a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. O inciso 8º do artigo 10 mudou. Ainda continua sendo uma das hipóteses ou um dos tipos de atos que causam prejuízo erário, esta questão de frustrar a licitação. Então o inciso 8º, que eu acabei de ler para vocês, trouxe uma nova redação. Ficou redigido assim, olha, inciso 8º. Frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, aí acrescentou-se essa expressão, acarretando perda patrimonial. Então, para que a frustração do processo licitatório constitua um ato de improbidade administrativa do artigo 10 que causa lesão ao erário, tem que haver a prova de que houve perda patrimonial, de que houve a lesão ao patrimônio, tá certo? Então a nova lei considerou ainda dessa forma, mas desde que se prove a perda patrimonial, não é aquele prejuízo presumido mais, tá certo? Então veja o seguinte, a fraude à licitação, sem prejuízo, sem demonstrar prejuízo, ainda continua sendo um ato ímprobo, mas não do artigo 10. O artigo 10 continua também, mas eu tenho que demonstrar o prejuízo. No caso de ter havido a fraude, mas não ter apurado valores, pode ocorrer a prática do ato de improbidade administrativa do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, aquele em que existe agressão ou aquele que fere os princípios constitucionais da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, etc.
Tá certo? Então veja o seguinte, frustrar a licitação simplesmente é ato ímprobo do artigo 11 da lei de licitação. Frustrar a licitação e com prejuízo evidente demonstrado é ato ímprobo, mas do artigo 10 da lei de improbidade administrativa. Então existe essa diferença. Resumindo o seguinte, pela nova lei, fraude à licitação com prejuízo ao erário e comprovado constitui improbidade do artigo 10 do inciso 8. E fraude à licitação sem prejuízo, sem apuração de prejuízo, constitui improbidade do inciso 11, inciso 5 da nova lei de licitação, sendo que em ambas as partes deverá ficar comprovado o dolo do agente na prática do ato. Ou seja, aquela intenção do agente de praticar de forma ilegal, desonesta, aquele ato ímprobo. Ou seja, na conclusão geral, não se fala mais em ato culposo na improbidade administrativa. Já não se falava no artigo 9º e no artigo 11º, que aquele que causava prejuízo erário e aquele que infringia os princípios da Constituição Federal, princípios de administração. Mas existia previsão no artigo 10, que foi agora excluído. Então não temos mais ato culposo. Então daqui para frente fica mais fácil do legislador agir, porque ele vai agir de consciente, lógico, sempre de boa fé, porque eu costumo dizer, errar de boa fé não é improbidade. Se eu errei, mas de boa fé, tentando praticar um ato, não é improbidade. Ou seja, nem toda ilegalidade pode-se dizer que seja um ato ímprobo. Essa é a conclusão. E é isso que o legislador quis trazer agora, para que se tivesse uma ideia dessa situação de uma forma mais lógica, para evitar abusos por parte dos titulares das ações, Ministério Público, município, que ajuizavam em determinadas situações ações totalmente temerárias e infundadas. O artigo 11 também trouxe uma mudançazinha na sua redação, que eu vou ler para vocês. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os princípios de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. O artigo 11 agora trouxe um rol não exemplificativo, mas um rol taxativo. O legislador incluiu agora quais são as possibilidades de se praticar um ato ímpro na modalidade do artigo 11, que são aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então agora não é um rol exemplificativo, como nós tínhamos na lei anterior, na lei 8.429. Agora é um rol taxativo. Se você não enquadrar esse ato numa dessas hipóteses do artigo 11, não há que se falar em improbidade que atentou contra algum princípio da administração pública. Então, com isso, eu termino aqui esse vídeo de hoje, onde eu demonstrei para vocês que não existe mais a modalidade culposa na lei de improbidade administrativa. Eu acho que essa mudança veio em boa hora, excluindo essa parte, não é? Não quer dizer que com isso vai haver abuso por parte dos agentes políticos, muito pelo contrário, vai reduzir o número de ações no judiciário, que às vezes tramitavam anos e anos, causando sofrimento por aquelas pessoas que estavam sendo acionadas, sem que não houvesse a prática de nenhum tipo de ato de improbidade administrativa. Vão diminuir os números das ações daqui para frente, com certeza, esperamos isso, e aquelas que estão em andamento poderão ser revistas e arquivadas a pedido de cada um dos patronos, dos advogados, das partes que estão sendo acionadas. Então eu encerro esse vídeo de hoje com mais essa importante matéria introduzida pela Lei 14.230 de 2021, na Lei de Improbidade Administrativa de número 8.429 de 92. Espero que você tenha gostado deste vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Vamos crescer no nosso grupo.
deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário. Vamos juntos crescer e somar a cada dia mais. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.